Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mais uma vez, eu acho interessante a versão atualizada, que substitui concupiscências por paixões. Como filhos obedientes, não vos conformando, não vos amoldando as paixões que antes havia em vossa ignorância. Nós não podemos ser moldados, nós não podemos ser conformados às paixões que há neste mundo. Este mundo é um mundo de paixões, irmãos. E eu me lamento quando vejo alguém se dizendo crente, engodado, envolvido por alguma dessas paixões. A Bíblia fala, foge das paixões da tua mocidade. Na antiguidade clássica, uma das paixões era por glória. Alexandre o Grande fez tudo o que fez para ter glória. Os poemas de Homero falam de Aquiles indo à batalha para ter glória, para o nome ser conhecido, para se tornar uma figura lembrada na história. Homens matavam, dominavam, por glória, irmãos, porque a vida deles era vazia, porque a vida deles era sem sentido, e ficavam inventando essas coisas para dar algum sentido à vida. Naquele tempo eram os guerreiros que faziam isso. Hoje em dia isso disseminou-se por toda a sociedade. Cada pessoa quer ser famoso, não é mais a glória de vencer uma batalha, é famoso, quer ser uma celebridade. Tem gente aí que vai jogar futebol para ver se um dia se torna uma celebridade. Gosta dos refletores, porque um dia, quem sabe, não vai ser uma celebridade, uma modelo, uma figura ilustre. Desejar ser o melhor no que faz para a glória de Deus é uma coisa, desejar ser o melhor naquilo que se faz para a sua própria glória é uma tragédia. Pessoas estão aí fazendo das suas profissões os seus palcos de glória. Paixões. Uma outra paixão, que já foi da Idade Média, foi o romantismo desobediente. Na Idade Média, homens se apaixonavam por mulheres, eram cheios de histórias assim, de homens que resgatavam mulheres dos dragões. Segundo C.S. Lewis, a Idade Média foi a época em que se inventou o amor romântico. Naquele período era muito comum o rapto. A pessoa sabia que os pais eram contra o casamento da filha com eles, e então eles raptavam as moças para casarem em secreto. Há até um escrito de Lutero sobre esse problema, porque alguns diziam que esses casamentos não eram inválidos porque não tinha a conveniência dos pais, outros diziam que era válido. Não é o nosso tema aqui de discussão. Mas uma pessoa se afeiçoava a uma moça, os pais eram contra, ele raptava, fugia, iam casar em território longínquo, em nome do amor. Hoje em dia pessoas desfazem casamento em nome de um amor. Eu me casei com essa pessoa, mas descobri que eu não amava, eu amava era aquela ali. Aí desfaz um casamento, passando por cima de toda a regra moral e ética, em nome de um pretenso amor. Filhos são desamparados, esposas, esposos são abandonados, em nome de um pretenso amor romântico. Hoje em dia, irmãos, as pessoas não desobedecem aos pais, não, as pessoas nem sequer consultam. A opinião dos pais é irrelevante para a questão da escolha do cônjuge, para a questão da escolha de uma pessoa com quem se vai relacionar. Uma outra paixão é o sexo casual. Antigamente era com a prostituta,
A pessoa se encontrava com a prostituta, tinha relação sexual, nem sabia o nome dela, nem conhecia, nem se envolvia, era só uma exploração do corpo. Os homossexuais tinham vida dupla. No período diurno, eles ocultavam sua identidade. No período noturno, tinha uma identidade secundária, nos bares de homossexuais. Isso que era limitado a um foco, hoje é generalizado pela internet. Tem gente que tem duas identidades, a da vida real e a da internet. É bem comportado em casa, no colégio, na internet é um promíscuo, falando com o outro lá, mascarando sua identidade, apresentando-se com outro nome, com outras representações, e deixando ali manifestar-se fantasias eróticas, numa verdadeira relação casual, sem compromisso, sem identidade, sem conhecimento e sem reconhecimento. Uma outra paixão, irmãos, é a obsessão pelo perigo. Quando eu tinha 14 anos, 13 anos, eu comecei a inventar uma mania de surfar, pouco antes de eu me converter. Naquele tempo, os pais não permitiam aos filhos serem surfistas. Eu fazia isso até um pouco às escuras. Porque a maior parte deles eram maconheiros. Eram tão poucos que você contava nos dedos. Você chegava numa praia, você sabia o nome de todo mundo, porque era um número muito pequeno. Eles eram, de certa maneira, marginalizados. E aqueles homens ali eram obcecados pelo perigo. Pegar uma onda cada vez mais alta, fazer uma estripulia cada vez mais ousada, ferindo o preceito bíblico: não tentarás ao Senhor teu Deus. E meus amados irmãos, todos eles eram drogados em potencial. O que é que eu chamo de drogado em potencial? Alguns, pelas condições de vida e educação, talvez não fosse se drogar. Mas o espírito de aventura, de cada vez fazer uma coisa mais diferente, é o tipo de espírito que leva pessoas às drogas. Não era de admirar que a grande parte deles se envolvia com droga. Porque a ideia da droga é essa, é de se expor a uma aventura, a uma coisa cada vez mais difícil. Os prazeres sensacionais vão se tornando cada vez insatisfatórios e novos têm que aparecer. E todos, eu digo, eram drogados em potencial. Hoje em dia, irmãos, nós vemos não apenas o surf se generalizar, a tatuagem se generalizar. Tem a gente aí dizendo que é surfista de Cristo, mas não há surfista de Cristo não. Não há surfista de Cristo não, irmão, não existe isso não. E hoje em dia estão aí os esportes radicais, expondo as pessoas ao perigo, se fazendo do perigo diversão. São paixões, irmãos, paixões da mocidade. Não devemos nos amoldar a essas paixões, não devemos nos conformar a essas paixões que antes tínhamos na nossa ignorância.